Cara, esse nosso aluno do Botpil fez R$ 11.000 em 10 dias operando no mini índice, no automático, sem precisar ficar colado na tela, sem precisar ficar clicando no gráfico operação por operação. E o mais interessante, ele não usou nada complexo. Ele escolheu um setup dentro de um dos nossos robôs, configurou do jeito certo e deixou rodar. O robô que ele utilizou se chama Epic Gradiente Supremo. É um robô multi-setups, cara, ou seja, dentro dele existem vários setups diferentes. Mas esse nosso aluno fez esses R$ 11.000 focando em apenas um único setup, o setup de bandas de Bollinger. E na aula de hoje nós vamos fazer o seguinte: primeiro, vamos importar o robô Epic Gradiente para o seu Profit Chart. Segundo, vamos configurar o setup de bandas de Bollinger exatamente igual ao nosso aluno. E terceiro, eu vou disponibilizar o robô Epic para você testar por 15 dias de graça. Assim você vai descobrir com seus próprios olhos se esse robô se encaixa no seu perfil operacional ou não. Vem comigo, cara. O que são robôs gradientes lineares? Cara, você já deve ter percebido no nome do robô que o Epic é um gradiente linear. Mas o que são robôs gradientes lineares? Eles trabalham de uma forma mais sofisticada. Eles abrem operações em níveis, criando uma grade automática de compra e vendas. O robô vai escalonando as ordens, comprando aos poucos quando o preço cai e vendendo aos poucos quando o preço sobe. Dessa forma, ele lucra em cada microvariação do mercado. Uma forma mais simples para você que ainda não entendeu, cara, é como se os robôs gradientes lineares montassem tipo uma escadinha de ordens. Então esse tipo de robô vai posicionando as entradas, montando uma grade em níveis, entendeu? Dessa forma, os robôs gradientes lineares conseguem aproveitar o movimento do preço com mais inteligência, entendeu? Normalmente esse tipo de robô é mais indicado para quem tem um capital um pouco maior, justamente porque ele abre várias posições fracionadas no gráfico, entendeu? Mas tem um ponto que você precisa entender, cara. Juntando tudo isso que eu falei, significa que os gradientes lineares trabalham com preço médio. Quer dizer que se você estiver numa operação de compra e o preço continuar caindo sem reverter, o robô então vai continuar abrindo novas operações de compras. E se o robô estiver numa operação de venda e o preço continuar subindo, o robô vai continuar abrindo novas operações de vendas, entendeu? E o risco vai aumentando. É por isso que o gerenciamento de risco é fundamental nesse tipo de robô. Você precisa ter um stop financeiro bem definido, um ganho diário bem definido também. Você também precisa calibrar o número de níveis de preço médio que você quer que o robô faça. Sem você configurar tudo isso, o gradiente pode virar um grande problema para você. Entendido isso, cara, vamos colocar o robô Epic Gradiente Supremo no gráfico. Como baixar e instalar o robô Epic Gradiente? Cara, na descrição desse vídeo, clica no primeiro link. Em seguida, preenche com seu e-mail e seu WhatsApp. E aí você vai ser direcionado para esta página do Google Drive. E aí basta você clicar aqui, olha, para baixar o arquivo. Em seguida, cria uma pasta, cara, separada para o robô Epic Gradiente no seu computador, clica em salvar. Pronto, agora você abre o seu Profit Chart, vem aqui, olha, em estratégias, em seguida importar/exportar estratégias, clica nesta pasta, vá até a pasta onde você baixou o arquivo do Epic Gradiente, clica 2 vezes nesse arquivo, agora clica nessa seta para o lado e clica em importar. Vai aparecer para você, olha, estratégias importadas com sucesso. Você poderá clicar em OK, fechar essa aba e pronto. Agora o robô Epic Gradiente Linear está no seu Profit Chart. Como configurar o setup Bollinger do robô Epic Gradiente? Cara, agora que o robô está instalado aqui no Profit Chart, nós precisamos criar, primeiramente, a automação desse robô para configurarmos o setup Bollinger. Então você clica aqui novamente em estratégias. Depois disso, você clica em automação de estratégias. Esta aba vai abrir para você. Você então deverá clicar em nova automação. Em seguida, você pode clicar em selecionar estratégia. Pesquisa por Epic e vai aparecer para você, olha, Epic Gradiente Supremo. Clica 2 vezes nesse arquivo e aqui está o robô Epic selecionado. Clica aqui em ativo, cara, e esse robô é para o mini índice. Então vamos colocar aqui, olha, WinFoot, o ativo histórico do mini índice, tá? A periodicidade vai ser 1 minuto mesmo. Na quantidade por ordem, cara, você não precisa mexer em nada, tá? Agora, na quantidade máxima da posição, você vai colocar o número de contratos máximo que você quer que o robô opere. Eu vou deixar aqui 100 mini contratos. Vamos clicar em editar parâmetros e aqui estão os parâmetros do robô Epic Gradiente Linear. E se você vier abaixando aqui, olha,
essa barrinha, você vai perceber uma coisa bem interessante, cara. Esse, como eu disse, é um robô de multi-setups, ou seja, nós temos vários setups aqui dentro de um único robô. E você precisa escolher qual setup você vai utilizar. Se você quiser utilizar o setup de quantidade, você liga aqui, olha. E aí o robô vai operar o setup de quantidade. Se você quiser que o robô opere o setup de agressão, você liga aqui o setup de agressão. E assim por diante, cara. Nós temos vários setups aqui, olha. Setup de média, temos o setup também R. Pearson, setup de volatilidade, setup de topos e fundos, setup de VWAP Bands, setup de FR, setup de estocástico, enfim, cara, são vários setups, mas o setup que o nosso aluno utilizou para fazer R$11.000 em 10 dias foi o setup de bandas de Bollinger. Então vamos ligar apenas esse setup. Ele utilizou com desvio de 2 mesmo, tá? O período 20. E agora vamos às outras configurações. Vamos voltar aqui em cima. E aí é o seguinte, cara, bem aqui nós temos o período em que o robô vai ficar ligado. Esse nosso aluno usou o horário de zeragem às 17 horas, tá? Hora início, 9h10 da manhã, e o horário fim às 15 horas. Isso significa que o robô vai buscar por operações a partir de 9h10 da manhã até no máximo 15 horas. Ele vai buscar por operações, tá? Então você clica aqui, olha, para habilitar o intervalo 1. Pronto. Agora vamos às outras configurações que o nosso aluno utilizou. Ele deixou, olha, a saída no preço médio ativada. Então vamos colocar aqui, olha, saída no preço médio ativada. Agora vamos à quantidade de níveis. O nosso aluno utilizou 27 níveis. Ordens pré-apregoadas, ele utilizou uma. Vamos abaixar um pouco mais, olha só. Ele utilizou o alvo com 10 ticks e utilizou a distância também de 10 ticks, tá? Pio, mas que distância é essa? Como assim? Como eu expliquei a vocês, os robôs gradientes lineares fazem preço médio. Então, digamos que você esteja numa operação de compra, e aí a sua ordem de compra foi acionada. Se o preço continuar caindo, o que um robô gradiente vai fazer? Ele vai continuar posicionando novas ordens, olha só, para ir fazendo preço médio, vai posicionando ordens abaixo do preço para ele ir fazendo preço médio, porque o robô está acreditando que eventualmente ele vai voltar a subir e pegar as saídas. É isso que um robô gradiente linear faz. Agora, essa distância está se referindo a esse espaçamento aqui, olha, entre as ordens, entendeu? Então, quando você configura 10 ticks, significa que cada ordem aqui vai ser posicionada numa distância de 10 ticks quando o robô começar a fazer o preço médio. É isso que significa essa distância de 10 ticks, tá beleza? Ok, cara, agora continuando, vamos vir aqui embaixo, olha, contratos, entrada. É aqui, cara, que nós configuramos quantos contratos nós vamos entrar em cada nível da grade, entendeu? Então, por exemplo, o robô abriu uma operação de venda, essa primeira operação de venda você quer entrar, digamos, com um mini contrato, beleza? Agora, a segunda operação de venda que o robô abrir, olha, quando ele for montando a grade, quando ele for fazendo o preço médio, digamos que você queira abrir essa segunda operação com 2 mini contratos. A terceira operação você já quer abrir com 6 mini contratos, entendeu? Então é aqui que nós vamos configurar isso. Então aqui o nosso aluno manteve um mesmo, depois 2 mini contratos, depois 6 mini contratos e depois 18 mini contratos, tá beleza? Então aqui nos parâmetros é só nisso que nós vamos mexer. Já deixamos aqui ligado o setup bandas de Bollinger, beleza? Lembrando sempre que se você escolher um setup aqui, todos os outros setups precisam estar desligados. Percebe que aqui o único setup que está ligado é o setup de bandas de Bollinger. Feito isso, nós podemos clicar em OK. Depois disso, nós vamos vir aqui, olha, para entrada. Vamos clicar em realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita e permitir múltiplos envios e alterações de ordens para a mesma barra. Essas duas opções garantem que o robô atualize as ordens de forma mais rápida, sem precisar esperar o fechamento da vela, tá beleza? Em saída não precisamos mexer em nada e agora vem o risco, cara. É aqui que nós configuramos o objetivo de ganho diário e o limite de perda diária. Qual o gerenciamento de risco para o setup Bollinger? Cara, talvez essa seja a parte mais importante de qualquer robô gradiente. Lembra que eu te falei lá no início? Os robôs gradientes abrem posições em níveis. Se o preço não reverter, ele continua abrindo novas operações. E o risco vai aumentando até o número máximo de níveis que a gente configurou. Nesse caso, a gente configurou igual ao nosso aluno. Ele utilizou 27 níveis nesse setup. Então, esse robô vai abrindo operações até no máximo 27 níveis. E o gerenciamento de risco que ele utilizou foi ganho diário,
R$ 1.500 e limite de perda diária R$ 6.500. Poxa, Pio, mas isso é muito agressivo. Bem, cara, isso depende do capital que você tem disponível. Robôs gradientes lineares, como eu já disse, por natureza, eles demandam um capital maior para você operar com mais conforto. Por isso também que eles são considerados robôs avançados. Mas isso não significa que você precisa copiar exatamente esse gerenciamento de risco. Eu só estou reproduzindo aquilo que o nosso aluno fez. Isso daqui, cara, é algo pessoal. Você precisa calibrar isso de acordo com a sua realidade. Eu mesmo já gravei uma aula há alguns anos atrás para os alunos mostrando eu operando um robô gradiente linear, buscando fazer 50 a 100 reais no dia, com um capital menor, entendeu? Com um gerenciamento de risco menor. Então, se você tem menos dinheiro, você tem que calibrar de acordo com a sua realidade. Mas lembrando, um capital muito pequeno não é o ideal para gradientes lineares. E se você tem pouco capital, eu aconselho que você considere operar através de uma mesa proprietária, tá beleza? Pronto, cara, vamos voltar aqui para a aba geral, vamos clicar em editar parâmetros, porque eu esqueci de mostrar uma coisa a vocês. Vocês também precisam configurar o seu objetivo de ganho, o seu objetivo de perda aqui dentro do robô. Olha só, bem aqui. Limite de ganho, você vai colocar o capital que você deseja, né? Buscar no dia. No caso, nosso aluno buscava por dia em torno de R$ 1.500. E o limite de perda, aqui olha, limite loss, ele aceitava perder no máximo R$ 6.500 no dia. Esse é o gerenciamento de risco que ele utilizou. Não quer dizer que esse seja o gerenciamento de risco que você deve utilizar. Feito isso, cara, você pode clicar em OK e terminamos as configurações do robô Epic no setup de bandas de Bollinger, tá? E aí você pode clicar em salvar e sair. Feito isso, você vai clicar, olha, em automações e aqui vai estar aparecendo para você o robô Epic Gradiente Supremo. O que eu gosto de fazer sempre para ficarmos bem organizados é clicar aqui, olha, em arrumar janelas contidas. Dessa forma, nós temos a automação do lado esquerdo e o gráfico do lado direito para estarmos acompanhando as operações. Pronto, robô 100% configurado. Testando na prática o robô Epic Gradiente. Bem, cara, agora para testarmos esse robô, basta que você venha aqui do lado nas automações, clique para baixo, olha, e aqui vai aparecer a automação do robô. Se o mercado estivesse aberto, bastava que nós viéssemos aqui, olha, e clicarmos para executar o robô. E aí o robô já estaria operando, né, assim que ele encontrasse os sinais de entradas. Porém, cara, como você pode ver, no atual momento o mercado está fechado. Então não tem como a gente testar em tempo real. Nós vamos precisar testar através do replay de mercado. E nós podemos fazer isso de uma forma bem simples, cara. Passa o mouse aqui, olha, na automação. Quando você encontrar essa seta dourada, clica nessa seta dourada, olha, e então vai abrir essa aba. Você escolhe o pregão que você quer requisitar para estar testando o robô. Eu vou escolher o pregão do dia 5 de junho. Vou clicar em requisitar e pronto, cara. Percebe que agora nós temos duas automações. Nós temos essa automação, foi a primeira que nós criamos, que é para testarmos o robô Epic Gradiente na conta simulador, porém em tempo real. E agora nós temos essa segunda automação, que como você pode ver, nós temos aqui esse R, que significa replay. Então essa segunda automação é para estarmos testando o robô no replay de mercado. Aqui em cima, cara, já abriu uma nova aba, como você pode ver, um ativo do mini índice em amarelo. É aqui que vai ocorrer o replay de mercado. Tudo que eu preciso fazer então é clicar aqui, olha, para iniciar o replay e em seguida eu clico aqui, olha, para executar as operações do robô. Percebe que já está executando e assim que o mercado estiver aberto e assim que o robô encontrar os sinais de entradas, ele vai começar a executar as operações de acordo com o nosso gerenciamento de risco. Então, como você pode ver, cara, o robô está funcionando perfeitamente, abrindo as operações ali de acordo com o que o setup vai encaixando, nesse caso aqui o setup de bandas de Bollinger, e ele vai operando dessa forma, nesse caso, até atingir o objetivo de ganho de R$ 1.500 ou até atingir o limite de perda de R$ 6.500. Como eu disse a vocês, esse é o gerenciamento de risco que o nosso aluno utilizou. Não quer dizer que você precise utilizar esse gerenciamento de risco, mas percebe que esse é um setup fantástico e você não precisaria estar em frente ao computador o dia inteiro. Não, basta que você deixe o robô executando e siga com a sua vida. Você poderia estar no trabalho, poderia estar na academia, poderia estar dormindo e o robô estaria trabalhando para você aqui no Day Trade de Mini Índice. Como usar o robô Epic Gradiente em conta real. Cara, digamos que você testou o robô, gostou de operar,
com um robô e você quer operar com ele em conta real. Ok, cara, eu vou te explicar agora como fazer, mas é claro também, né? Se você ainda não quiser operar com esse robô em conta real, porque demanda um capital maior, você pode pura e simplesmente estar operando através de mesas proprietárias. Já gravei uma playlist aqui, cara, com 3 aulas mostrando como eu passei em 2 provas de mesas proprietárias e passei a operar com o dinheiro deles, com o dinheiro da mesa proprietária. E o lucro obtido na mesa proprietária, 85% é meu e 15% fica para a mesa proprietária, mas todo o risco é deles e não meu. Então, se você passar em uma mesa proprietária, você pode operar com esse robô tranquilamente, arriscando o capital deles. O link dessa playlist está na descrição desse vídeo. Mas continuando, caso você queira operar em conta real, o que você faz? Cara, se você clicar aqui, olha, nessa primeira automação, nessa engrenagem, vai abrir esta aba. Percebe que aqui, olha, na conta / carteira, vai estar aparecendo para você, muito provavelmente, simulador. E você vai ficar tentando modificar aqui para conta real e não vai conseguir. Isso porque a Nelogica exige que você contrate um pacote de automações para você poder operar em conta real. Como que você faz isso? Você vai vir aqui, olha, em estratégias, em seguida você vai vir em automação de estratégias, planos. E aqui você vai perceber que nós temos vários planos. São os planos que a Nelogica disponibiliza para estarmos contratando para operar em conta real. Então, se você clicar, por exemplo, aqui, olha, no plano Basic, você vai ver que o plano Basic permite que você opere com no máximo 5 mini contratos. O plano Plus permite que você opere com até 50 mini contratos. E os planos Premiums são os planos que te permite operar com 250 mini contratos para cima, beleza? Então, você precisa escolher o plano que melhor te atender para estar contratando. Depois que você fizer isso, você vai poder clicar aqui, olha, nessa engrenagem e vai poder modificar a sua conta para a conta real e vai poder operar esse robô em conta real, beleza? Mas lembrando, cara, talvez essa não seja a melhor opção para você. Talvez a melhor opção seja você operar através de mesas proprietárias, porque na maioria das mesas proprietárias, após você passar numa prova, eles deixam você ficar operando 3 meses ou 6 meses em conta demo, ou seja, em conta simulador. E todo o dinheiro que você fizer em conta demo, em conta simulador, eles te pagam. Isso se chama conta demo remunerada. Ou seja, como você vai estar operando em uma conta demo, né, em uma conta simulador, significa que você não vai precisar contratar esse pacote de automação. Você vai ficar operando com esse robô tranquilamente em conta demo, em conta simulador, né, sem precisar contratar o pacote de automação, e se você tiver lucro, no final do mês, a mesa proprietária te paga, entendeu? Então, antes de você decidir operar em conta real, leve em consideração operar através de uma mesa proprietária. E depois que acabar os 15 dias de testes do robô. Cara, agora você sabe exatamente como configurar o Epic Gradiente Supremo com o setup Bollinger, e você tem 15 dias para testar esse robô e ver com seus próprios olhos se ele se encaixa no seu perfil ou não. Agora, e se você gostar, o que você faz depois desses 15 dias? Cara, é muito simples. O Epic Gradiente faz parte do nosso treinamento Bot Pio Estratégias Automatizadas. Sim, cara, nós aqui temos 2 produtos. Nós temos o método Pulsar 3.0, que é focado no meu operacional pessoal, com as estratégias e robôs que eu utilizo no meu dia a dia. Então, nas estratégias e robôs do método Pulsar 3.0, nós temos as estratégias com o stop, com o alvo fixo da forma como eu utilizo. Esse é o meu caminho, é o meu operacional. Já o Bot Pio Estratégias Automatizadas é um outro treinamento que é focado em robôs avançados, robôs gradientes lineares, certo? Que fazem preço médio. E esses robôs são desenvolvidos pelos programadores Valdeci e Sérgio, que são os professores do treinamento Bot Pio. Então perceba, cara, são produtos para perfis diferentes, não são concorrentes, né? São caminhos diferentes. Uma coisa é o método Pulsar, outra coisa é o Bot Pio. Agora, dentro do Bot Pio é onde você vai encontrar o Epic Gradiente, além de vários outros robôs gradientes lineares para o Profit Chart, cada um com a sua característica. Também temos robôs gradientes lineares para o MetaTrader 5 e temos atualizações constantes nos robôs. E é claro, tem uma coisa que eu considero talvez o maior diferencial do Bot Pio, que é o nosso grupo de alunos. Esse grupo funciona de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até às 18 horas, onde os professores Valdeci e Sérgio estão lá junto com os alunos. Você pode perguntar para os alunos, poxa, qual configuração vocês estão usando hoje? Qual robô está performando melhor agora? O que vocês mudaram nessa semana
nas configurações dos robôs. Então, cara, esse tipo de informação não tem no YouTube. Esse tipo de informação só tem lá no grupo, em tempo real, com quem está operando junto com você. Beleza, cara? Então o convite é esse. Testa o Epic por 15 dias com calma. Veja se faz sentido para você. Se esse robô se encaixar no seu perfil, poxa, vem com a gente pro BotPio. O link está na descrição desse vídeo, tá beleza? Bem, cara, como eu disse, um aluno nosso fez R$11 mil em 10 dias, com um robô, com um setup, com disciplina. Agora você tem em mãos exatamente o que ele usou. O link para testar o robô Epic Gradiente Linear por 15 dias está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, sem custo, sem compromisso, só você e o robô. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, poxa, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.